a senha e dali para frente, tanto faz você estar no Quixeré como no Japão. Tendo internet, sabe o que acontece? Você assiste a TV Jaguar e as TVs dos canais abertos na palma da sua mão. Ó. Aqui. Na palma da sua mão. O aplicativo Brisa Play. Certo? Mas se você não é assinante da BrisaNet e nem quer ser, pode baixar o aplicativo TV Jaguar. O formato é o mesmo. Eu gosto muito de orientar o nosso internauta, o nosso seguidor. Hoje nós estamos no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no sistema da BrisaNet, né? Inclusive chegando em Natal, em João Pessoa, em Campina Grande, em mais de 100 cidades do Ceará, chegando também do Quixeré, tem TV a cabo lá, tem vários, salvo engano, lá tem 600 e poucos assinantes do HD TV BrisaNet. Bom, hoje eu estou recebendo aqui o Gilberto Santiago, um conhecido desconhecido, né? É verdade. Gilberto, verdade, satisfação, primeiro revê-lo, né? E segundo recebê-lo aqui no nosso humilde barraco chamado TV Jaguar. Satisfação é minha, né? Quero mandar um abraço aí a todos os internautas e ao grupo GG. Estamos juntos com o GG aí no Quixeré. Né? Eu te agradeço, né, pelo convite para esclarecer, né, alguns pontos que você vai me perguntar e eu te agradeço demais pelo convite. Muito bem. Bom, é um desconhecido conhecido porque eu conheço o Gilberto como militar profissional, servidor público da Polícia Militar do Estado do Ceará, mas a gente nunca tinha tido uma intimidade maior. Talvez a gente tenha até se conversado umas 2, 3 vezes. Oi, tudo bem? Exatamente. Bom dia, boa tarde, aquela coisa. É verdade. Eu indo para Russas, ele trabalhando em Flores e por aí vai, né? Exatamente. Mas aí, Gilberto, você sendo policial militar, às vezes é muito visto, mas não é conhecido. Então, vou aproveitar aqui o início da nossa entrevista para conhecer um pouco o Gilberto. Quem é Gilberto Santiago? Qual é a sua origem familiar no Quixeré? Qual é a sua origem de comunidade? Ou você é um cidadão que nasceu na área urbana da cidade? Isso. Bem, Flávio, eu sou de Russas, né, natural de Russas, mas os meus vínculos familiares sempre foi Quixeré. Quixeré sempre teve, né, um vínculo muito forte com Russas. Né, minhas famílias, meus avós paternos são ali de Água Fria, né, de Quixeré, e a parte da minha mãe, da mãe dos meus pais são do Pacheco, né, os Santiagos, todos os Santiagos ali, Quixeré, Pacheco é praticamente uma família. Né, passei grande parte ali da minha adolescência, infância, na Macambira, Quixeré também, né, então Quixeré sempre teve um vínculo muito forte comigo. Eu sempre desejei quando eu trabalhasse que eu pudesse fazer alguma coisa lá em Quixeré. Eu acho que estava no destino, porque casei com a quixeréense, né? Meus filhos hoje são quixeréenses. Tenho o título de cidadão com muito orgulho, recebi pelo serviço prestado lá em Quixeré e sempre teve esse vínculo, né, com a cidade. Para mim entender e para o público entender, né? Você é Santiago, quase todo Santiago de Russas e quase todo Rodrigues de Russas, ele é Rodrigues do Quixeré e Rodrigues de Russas, muito digamos assim, na divisa, né? Na divisa do Pacheco, na divisa da Macambira, na divisa do Sucurujuba, em toda aquela região. E na divisa da Água Fria com Barreira, né? Exatamente. Os seus familiares são mais ali da Timbaúba, Pacheco. Né? Timbaúba, Nossa Senhora das Dores ali. Meu pai nasceu lá, mas os vínculos, avós, sempre era, né, Timbaúba, Pacheco. E as suas duas origens familiares são de Quixeré, por exemplo? Você é Santiago do pai ou você é Santiago da mãe? Aí da minha mãe já é Gonçalves. Os Gonçalves ali de Russas também, por ali, Poço Redondo. Poço Redondo, isso, né? Tem vários Gonçalves ali. Você é do Pacheco, né? O Toninho é do Pacheco. O Pacheco vai disputar o direito de governar o Quixeré? Pois é, engraçado. Eu já estudei sobre isso aí, sobre esse vínculo,
né? E já me falaram que eu sou da mesma corrente dos Pacheco dele, né? Exatamente. Parentesco? Parentesco, é o mesmo Pacheco. Certo. Gilberto, a sua vida profissional sempre foi militar ou você teve alguma outra atividade na vida profissional pessoal? No início, o primeiro emprego praticamente foi da banda de música de Russas, né? Passei uns anos na banda de música, foi o primeiro salário que eu recebi, né? Trabalhado mesmo, suado. Sei. Né? E depois, que ano foi isso? Eu saí da banda de música em 97. 97. Isso foi anterior dos anos 90, né? 97 foi o último ano que eu participei da banda. Sei. E depois já fui ingressando... Fiz Centec, iniciei o Centec, terminei Fafidã aqui em Limoeiro. Você foi da primeira turma do Centec? Eu fui da segunda. Da segunda. Da segunda turma. Então foi por lá que a gente começou a se ver, porque eu trabalhei no Centec em 97, 98, você entrou em 99. Eu sempre te chamava de professor, justamente porque quando eu te vi, eu te lembrava lá do Centec. Né? Eu lembro de lá. Aí depois eu ingressei na Polícia Militar. Aí os horários não davam compatibilidade para estudar no Centec, porque lá era aulas de manhã e de tarde. E eu acabei fazendo Fafidã à noite. Terminei Fafidã, tenho licenciatura, né, em Geografia pela Fafidã. Aquela coisa do Centec, né? Você era da Russas Quixeré, o Emanuel lá do Jaguari, porque é policial militar, era também seu colega, né? Exatamente. Ele fazia eletromecânica e eu saneamento ambiental. Exatamente. A sua inserção na Polícia Militar foi um sentimento de amor à causa ou foi uma necessidade? Eu até perguntei isso para o professor Hélio ontem, né? Ele respondeu porque é interessante, né? Tem gente que quer arrumar um emprego, aí vai ser policial militar. Você foi por vocação ou foi por necessidade? A início, Flávio, foi necessidade mesmo, né? Eu estava estudando, eu estava fazendo faculdade, não tinha condições financeiras, né? Nunca foram tão boas. Hoje está bem melhor dos meus pais, da gente que já trabalha, mas eu tinha necessidade de me manter. Então foi uma oportunidade que eu vi. Eu teve em 98 concurso, eu não quis fazer. Quando eu comecei a faculdade, que eu achei que era um patamar para me conseguir alguma coisa mais na frente, né? Não vou começar, mas acabei gostando, né? Hoje eu faço com orgulho o meu trabalho, né? Já sou graduado, né? Tenho uma graduação de sargento e faço com orgulho, né? E aprendi a gostar e estou até hoje. Entrou como cabo na Polícia Militar? Não, entrei como soldado mesmo. Entrou como soldado, exatamente. Né? Olha, já foi. Camilinha já foi bom, já fez ele crescer duas, porque os outros foram uma miséria. A gente teve uma lei das promoções aí e beneficiou muita gente. Os outros foram uma miséria, né? Como é que eu posso classificar o Gilberto do ponto de vista político? Hoje nós desde a Constituição de 88, nós nunca tínhamos tido um debate de direita e esquerda, né? Exatamente. Então, assim, o Gilberto é um homem que tem visão política de esquerda ou de direita? É conservador, radical, ultra-radical? Como é que você se classifica politicamente? Pronto. Essa questão, eu nunca concordei, se você olhar nas minhas redes sociais, eu nunca concordei essa questão de classificar como direita e esquerda, oposição, situação. Eu acho que a gente tem que lutar pelo povo, né? E você não pode dividir as pessoas. Você tem que unir as pessoas. E hoje esse radicalismo que se instalou no Brasil, principalmente nessa questão de direita e esquerda, é muito prejudicial, né? E levando pela parte política, eu acredito que qualquer político, qualquer pessoa sensata, ela observa e ela não toma um partido, porque a instabilidade no Brasil está muito grande. Então você corre o risco de se prejudicar, ou tanto como direita ou como de esquerda. Sim. Eu digo que eu sou destro, né? Eu fico observando, eu observo os acontecimentos, né? Eu não tomo partido por enquanto. Enquanto tiver essa estabilidade, a gente não sabe como é que as coisas vão ficar. Tá vendo? Agora, radical eu nunca fui, em nenhuma situação. Já votei PT, já votei Bolsonaro, mas, assim, eu analiso a situação, né, e eu
a gente vai dançando conforme a música, né? A gente não pode ter um pensamento fechado. A gente não pode achar que a política é como se fosse um jogo de futebol, né? Eu classifico assim. Ou seja, não pode ter um fla-flu, né? Exatamente. O Gilberto tem suas convicções e suas boas ações, tem as suas falhas, tem que ser criticada, não para massacrar. Exatamente. E assim quem está no poder, né? Você é a democracia, né? Certo. A partir de quando você despertou o interesse pela política? Você me falou aí, né, que saiu da banda de música, veio estudar no Centec, fez um concurso para a Polícia Militar, virou servidor do Estado. Policial militar não pode se envolver em campanha aberta, né? Uhum. E aí assim, mas eu queria saber quando é que você começou a desenvolver uma atividade política propriamente dita na política quixerense. Pronto. Eu passei a me destacar justamente pelo trabalho que eu exercia, né? Eu sempre fui uma pessoa que respeitei, né? Sempre respeitei as leis, sempre respeitei a Constituição. Eu sempre tentei ser mais imparcial possível, fazer meu trabalho como manda realmente o figurino. E isso começou a despertar nas pessoas um interesse, uma admiração por mim. E eu observava pontos, né? Conheço Quixeré palmo a palmo. E a gente via as desigualdades, eu conseguia enxergar o sofrimento das pessoas, as dificuldades. E faltava alguém que pudesse levantar e ser a voz daquelas pessoas. Então, hoje, com a facilidade das redes sociais, eu comecei a reivindicar algumas coisas, né? Falar alguns pontos de vista que eu enxergava que poderia ser melhor. E, a partir disso aí, eu não falei em ser político hora nenhuma. As pessoas que realmente começavam a me ver de forma diferente. A dar indicação, você pode fazer muito mais para o nosso Quixeré, você tem um grande potencial. Isso aí, a partir das pessoas, não saiu de mim. A partir das pessoas que eu comecei a pensar, se realmente eu posso fazer melhor, se eu posso ajudar mais, por que não? Até porque é uma decisão muito complicada, porque hoje eu tenho meu emprego, eu vivo da polícia, mas se eu entrar na vida pública, na política, eu saio da polícia, né? Eu vou deixar aquela profissão que eu exerço, que eu aprendi a gostar, para ser político. E a gente sabe que político é passageiro. Você vai lá, dá sua contribuição, mas não é para a vida toda. Então a gente tem que analisar muito. Mas se a gente pode contribuir, por que não? Tantas pessoas já se sacrificaram para dar uma qualidade de vida, né? Dar uma oportunidade às pessoas, por que não fazer isso? Você falou aí que... Você tem quantos anos que mora em Quixeré? E primeiro você trabalhou em Quixeré para depois fixar a residência em Quixeré pelo matrimônio, né? Isso. Assim, e o seu envolvimento na política? Queria que você falasse essas duas questões. Pronto. Que é interessante para as pessoas saberem, o público saber, Pronto. Né? Até porque quando você fala, é diferente quando um aliado seu fala, porque na política nós temos um grande mal, quando é aliado, acabou o defeito, né? Exatamente. Quando é adversário, sobra defeito para a gente botar, né? Assim, eu acho que esse é um mal da política, porque cada um tem sua virtude, né? Cada um tem sua capacidade, né? Qual é o tempo que você tem de policial militar e qual é o tempo que você tem residindo em Quixeré entre trabalho, certo, e matrimônio, né? Que agora é pai de duas quixerenses. Isso. Eu cheguei em Quixeré em 2001, né? Quando ano que vem eu faço 20 anos de trabalho, a maior parte em Quixeré. Nesse período, talvez 5 anos é que eu tenha saído de Quixeré. Né, conheci minha esposa em 2003, casei em 2006 e desde 2006 que eu permaneço em Quixeré. Há 14 anos. A sua iniciação na política, ela se deveu àquele envolvimento da greve puxada pelo capitão Wagner. A partir dali é que você passou digamos assim, a estar presente nesse movimento político eleitoral? Não, até porque eu sou muito fiel às leis e aos meus regulamentos. Então,
eu parabenizo, assim, de certa forma, a coragem, né, que meus companheiros tiveram, mas eu nunca fui de acordo, porque o nosso regimento é muito claro, né, é crime fazer greve, né, e eu nunca fui de acordo, né, na última paralisação agora, né, me perguntaram o que é que eu achava e eu disse que eu não concordava, tinha meios mais legais da gente reivindicar nossos direitos. Então, assim, eu nunca fui contra, porque quando eu entrei, a gente já tinha essas dificuldades. Então, eu sabia onde é que eu estava entrando. Então, às vezes, você acha que talvez você entrando, as coisas possam melhorar depois. Se você acha que você não tá atendendo às suas expectativas, procure uma melhora. Sei. Né? Bom, Gilberto, todo militar que se apresenta hoje como um pré-candidato, e o Gilberto é um pré-candidato hoje a prefeito de Quixeré, certo? E é interessante, eu não posso botar no papel para fazer a propaganda da sua entrevista, porque ela passa a ser entendida como uma propaganda, entendeu? Certo. Mas eu posso citar que você é pré-candidato e você, como entrevistado, você pode... Ainda domingo eu fui ler sobre isso, porque eu tenho que estar todo tempo muito antenado com a lei, porque quem paga a multa sou eu, né? Você pode, se você fizer propaganda política aí, quem paga a multa sou eu, não é você não, né? Entendeu? Então quem tem que ter cuidado sou eu. Aí eu vi lá que estava bem expresso, o candidato ele pode dizer que é pré-candidato. O entrevistador ele pode dizer, eu estou entrevistando o pré-candidato a prefeito de Quixeré, o Gilberto Santiago, né? Isso. Quando a gente entrevista hoje, e foi por isso que eu estou colocando isso aqui, que lá no banner que eu anunciei a sua entrevista, não tem dizendo que você é pré-candidato. Certo. Mas quem acompanha a TV Jaguar já viu que eu não botei nenhum dos que passaram por aqui. Pronto. Porque eu tenho medo da Justiça Eleitoral, que a multa e na legislação eleitoral as coisas acontecem com rapidez, diferentemente da outra que é muito lenta, você sabe disso, né? Isso. Então é o seguinte, quando a gente vê um policial militar, pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a deputado estadual ou federal, diz logo assim, é um bolsonariano. Você é um bolsonariano ou você não é bolsonariano? Como é que você pode se classificar em relação ao Bolsonaro e ao governo Bolsonaro? Pronto. Aquela política, né, a última política para presidente, ela teve muitas perturbações, né? O anseio das pessoas por renovação era muito grande. Infelizmente, os candidatos que estavam disponíveis para a gente escolher não eram os ideais, mas a gente tinha que escolher o menos ruim. Foi como eu classifiquei o meu voto naquele ano, o menos ruim. A gente sabe como estava a situação do Brasil, crise econômica, a violência em níveis alarmantes. E a gente tentou buscar uma coisa nova. É isso que as pessoas estavam procurando, né? Se ele vai atender os anseios ou não da população, isso a gente tem que deixar esperar. Você não pode julgar um governo no meio do governo, ou então no final. Porque às vezes você faz um bom governo e quando é no último ano, você faz uma coisa que desagrada as pessoas. Então, o momento certo é de você analisar, respeitar a democracia, porque ele foi eleito democraticamente, e dar essa oportunidade. Se, quando chegar em 2024, se ele não atender os anseios da população, a gente troca, a gente tira. Até o momento, como é que você classifica o governo Bolsonaro? Pela situação que o Brasil estava passando, eu acredito, ele teve sorte, porque ele escolheu uns secretários capacitados, né? Eu não vejo uma pessoa melhor do que o secretário de Economia, né? Uma pessoa altamente capacitada. Ele tem procurado colocar pessoas técnicas, né? Tanto na infraestrutura, tanto na agronomia, tanto nos direitos humanos. Então, assim, ele acertou nesse ponto do seu secretariado.
E aquela coisa, o que você não sabe, você procura quem sabe. É claro que seja presidente, seja governador, ou seja prefeito, se você não tem conhecimento daquela determinada área, você vai procurar alguém que saiba. Então, ele acertou nesse ponto. E tivemos a infelicidade, né, de passar por uma pandemia dessa, que é uma coisa inesperada, que dá dor de cabeça ao país mais desenvolvido, imagine ao nosso. Então, assim, está tendo essa questão da pandemia, mas eu espero que essa pandemia passe e o Brasil volte a crescer como estava crescendo. E a gente, no final, a gente vai julgar para ver realmente o que foi feito e o que não foi feito. Né? Qual foi as suas propostas e o que foi que deixou de fazer. E a gente vai analisar novamente. Certo, muito bem. Eu fiz sobre Bolsonaro, agora eu quero saber sobre Camilo. Camilo foi eleito governador, né, e depois foi reeleito com 84%. Na sua cidade, as obras, os serviços, né, sua cidade Quixeré, e a aliança com Bessa demonstra e uma boa, digamos, boas ações, né? Uhum. Tá certo? Para compreender o sentimento do Gilberto, e o internauta compreender também, né? Certo. Eu queria a sua visão sobre o governador Camilo, focado no Quixeré. Pronto. Eu acho que eu não preciso nem falar muito do governo Camilo, pelos números, né? Pela aceitação. Quixeré, 80% aprovam o governo Camilo. Né? E eu também não sou cego para ver o tanto que ele tem trabalhado no Ceará, principalmente, né, na Polícia Militar. Nós tivemos, né, um avanço muito grande em questão das promoções. Né? Eu acho que ele foi um dos melhores governadores para a Polícia Militar, nessa questão dessas injustiças que eram feitas, que um policial passava 20 anos, 22 anos para ser promovido. Né? Hoje isso aí virou lei, é obrigação agora, seja lá quantos governadores entrar daqui por diante, mas agora virou lei. Não vai ter mais aquele retrocesso das falhas nas promoções. Então, assim, na segurança tem se esforçado demais, essa questão da violência, apesar de todos os investimentos, mas isso é uma questão cultural, isso vai ter que se trabalhar muito, né, nas escolas, na família, para que esse resultado venha a aparecer daqui a uns anos. Então, assim, eu tenho percebido, né, esse apoio até a Quixeré também. Várias vezes Camilo Santana foi a Quixeré. E não é à toa que hoje eu estou, né, para ser candidato, né, pelo PP, que é um partido que faz base ao governo Camilo. Por que eu escolhi PP? Porque a gente vê, né, a Secretaria das Cidades, que é uma das secretarias que mais tem trabalhado em todo o Ceará. E é lá onde tudo acontece. Né? Então, foi uma oportunidade que eu tive, né, de ter essa aproximação com o Zezinho Albuquerque, que é o secretário das Cidades, indicado por Camilo Santana, para ser candidato. Para cada vez mais a gente possa engrandecer, a gente possa melhorar a infraestrutura, né, os serviços de Quixeré. O Gilberto, a princípio, era pré-candidato a vereador, né? O nome tido como o pré-candidato a prefeito de Quixeré, que era dito que era o candidato do Pitiúba, era o padre Alessandro, né? O que levou a você mudar o projeto de pré-candidato a vereador para ser pré-candidato a prefeito? Foi a desistência do padre ou a insistência de lideranças como Pitiúba e outros que estão na oposição? Não, para vereador foi cogitado por algumas pessoas, mas a minha candidatura sempre foi para ser prefeito. Né? Quando eu tive a aproximação do padre, eu até sempre tive essa aproximação, desde a eleição passada, que a gente resolveu votar no mesmo deputado, né, deputado estadual, e que a gente tinha essa ligação. Só que para prefeito, o grupo de Pitiúba estava com ele. Eu praticamente estava sem grupo, estava procurando pessoas novas, pessoas que nunca tinham entrado na política. Né? Com a desistência, antes da desistência dele, a gente conversou.
a gente viu que não adiantava ter 3 candidatos, né, que isso aí só ia beneficiava o candidato da situação. Então a gente entrou em acordo, eu ia ser, a primeira vez que a gente se declarou, eu ia ser vice do padre Alessandro. Né? Não foi, eu nunca cogitei essa possibilidade de ser vereador. Então entramos em um acordo para que ele ia ser o candidato a prefeito e eu ser candidato a vice. Mas no decorrer da caminhada, né, teve os acontecimentos, né, ele não se sentiu seguro, né, em ser candidato, ele acabou desistindo. Quando ele desistiu, eu fiquei na minha, fiquei tentando ainda buscar um grupo para pessoas novas, para que a gente pudesse formar um grupo político lá em Quixeré. Foi quando o grupo, após ele anunciar o vídeo desistindo, o grupo me procurou, né, chamou para conversar e resolveu me apoiar para prefeito. Você tem um privilégio da lei de só se filiar no dia da convenção. Exatamente. Mas você acabou de dizer aí que já tem uma definição de se filiar ao PP. Essa definição de ir para o PP, essa sua aliança com o Zezinho Albuquerque, em Quixeré ela foi construída por quem? Ou ela foi uma ação direta sua, sem a intervenção de nenhuma liderança do município? Não teve. Por sinal, eu vim saber que já existiu o diretório do PP em Quixeré depois que eu fui atrás, que eu fui, né, procurar legalizar o partido, que eu vi que já tinha o diretório lá, mas estava inativo desde 2014. Né, não tinha sido prestado mais contas, mas a iniciativa partiu de mim e de um colega meu que é pré-candidato de Jaguaruana, que é o Naldo Quirino, pelo PP. Né, eu conversei com ele, fui pegar umas orientações e ele disse: Gilberto, por que você não procura o Zezinho Albuquerque? Eu vou contigo lá e a gente conversa, uma pessoa muito legal. E foi o que aconteceu. Fui até o Zezinho através do Naldo Quirino de Jaguaruana e a conversa foi muito boa com ele, o doutor Leonardo Pinheiro, e ele cedeu. Né, ele estava até em negociação, estava em conversa até com o próprio padre Alessandro. Né, ele disse: olha, eu já tinha prometido ao padre Alessandro, mas então converse vocês dois lá, para ver se vocês têm um entendimento. O bom é que vocês ficassem juntos. Foi quando teve aquele primeiro passo de eu sair vice dele. Mas aí de Quixeré não teve nenhuma interferência. Até porque o diretório foi todo escolhido por mim, né? O diretório foi todo escolhido. Não faço parte justamente porque eu sou militar e eu não posso entrar ainda no diretório. Mas não teve nenhuma indicação de Quixeré. Muito bem. Eu vou fazer 2 perguntas, você não vai responder agora, né? Pronto. Primeiro, qual o poder do Pitiúba, qual o poder de intervenção do Pitiúba no seu projeto político? Segundo, o padre tem dito nos bastidores e publicamente que está com você e apoiará você no pós-registro, ou seja, na pré-campanha e na campanha. Você vai responder essas 2 perguntas depois, que o nosso Arnaldo Freitas está ali, né? Pronto. Inclusive, o Arnaldo vai toda sexta-feira para Quixeré e acompanhar a sessão. Eu trouxe aqui o Toninho do Banco, que é o pré-candidato com apoio do prefeito Bessa. Eu digo: Arnaldo, eu quero trazer o Gilberto, que eu não me lembro se eu conheço o Gilbertão, né? Mas eu conheci o homem, Arnaldo. Nessas minhas andanças do Vale do Jaguaribe, eu conheci o Gilberto lá como aluno do Centec ainda, né? Bem novinho. E como policial militar lá em Flores e também em Quixeré. Você está aqui e eu vou fazer o seguinte, viu, Arnaldo? Você vai fazer as 3 ou 4 perguntas que você tiver na sequência. Que aí depois ele volta para responder as minhas 2 perguntas e mais algo que eu possa querer perguntar. Arnaldo, satisfação tê-lo aqui no Entrevista com Personalidade. O sol de Flores está brilhante, quente, ardente. Como é que está a Flores querida no meu coração? Ok, bom dia Flávio Costa, bom dia amigos internautas, telespectadores da TV Jaguar, né? Também bom dia o Gilberto Santiago, Sargento Gilberto, né? Pré-candidato a prefeito do Quixeré. Um prazer, né? Receber, já vi que o rapaz, ele é falante, não se invoca em responder, lida bem com as palavras
E vamos à nossa primeira pergunta, né? Primeiro, um prazer, Gilberto, receber e poder falar com um amigo, já que eu consegui articular a entrevista e até que enfim deu certo. Gilberto, Quixeré tinha o padre Alessandro como candidato da oposição, né? E era tido como um forte candidato. Tinha também, claro, também tinha candidato, o Gilberto já se falava na sua pré-candidatura. Padre Alessandro desistiu da sua candidatura. Gilberto hoje une a oposição, está com o padre, está com Pitiúba, seu João, Gilvan e todos eles? Gilberto, bom dia. Bom dia, Arnaldo. É um prazer falar contigo. Né? Te agradeço pelo convite, você que fez essa ligação, né, para mim estar aqui hoje. Né? E a sua pergunta é muito parecida com a primeira pergunta aqui do Flávio Costa. Né? Eu acho que foi um dos golpes mais pesados que Quixeré teve na democracia, foi essa saída do padre Alessandro. Né? O Quixeré perdeu uma oportunidade, né, de ter um prefeito, né, como o padre Alessandro. Né? Os motivos, a gente não adianta entrar em detalhe, mas eu acho que foi um golpe muito forte. E resolvi segurar o bastão e seguir em frente. Né, mesmo com toda a dificuldade, né, não foi fácil e não está sendo fácil, até por causa da falta de experiência, mas, né, tive a felicidade do grupo, né, do grupo de Pitiúba, o grupo de Gilvan, seu João, Valdir, né, várias pessoas, Tião da ambulância, Antônio do Tomé, né, várias pessoas acreditaram no meu trabalho, acreditaram nas minhas propostas e estão comigo. Né, existe essa questão, né, muita gente questiona, né, como é essa ligação, né, entre o grupo, né, eu tinha um grupo formado, né, independente de qualquer coisa, eu iria ser pré-candidato, mesmo se a gente não tivesse essa união com o padre Alessandro, provavelmente eu ia ser candidato também, né, pensando talvez no futuro, né, eu não sei como é que ia ser, mas eu seria candidato, né, então assim, você está no volante do carro, e embora que esteja várias pessoas dentro, mas você está à frente. Né? Você está à frente. Eu agradeço demais o apoio, né, do grupo do ex-prefeito Pitiúba, né, um cara muito experiente. E assim, eu agradeço por ele estar acreditando no meu trabalho. Né? Não teve nenhum acordo além dele acreditar em mim. Né? Quem está à frente do grupo sou eu. Né? Se o grupo que venha dar certo, que não venha dar certo, mas os méritos, né, a questão é minha. Né? Eu sou muito grato pelos apoios que eles têm me dado. Né? Claro que todos vão me ajudar. Né? Pitiúba tem, né, uma legião de gente, né, prestou muitos serviços, né, ao Quixeré, e ele tem aquelas pessoas que realmente são fanáticas por eles, que acompanham. Você falou que foi um golpe o padre Alessandro não continuar pré-candidato e não registrar a candidatura. Por que é que você classifica um golpe? O padre Alessandro, como todo mundo sabe, né, prestou um grande serviço, né, à cidade de Quixeré, e sempre demonstrou essas intenções. Né? Ele sempre foi um padre político. Né, até na questão de reivindicar, a questão de procurar melhorias, como a casa do idoso para Quixeré, ambulância para Quixeré, projetos para Quixeré. Foi uma pessoa que incentivou muito, até o próprio governo Bessa, né, teve uma participação forte nas eleições passadas, e ele sempre teve interesses políticos. Né, e ele estava trabalhando seu nome e estava estudando para isso. Né, ele estava se profissionalizando. E a gente tinha como certo a vitória dele. Né? Isso aí era inevitável. Né? Ele ia ser o prefeito. E aconteceu fatos, né, até hoje não muitos esclarecidos, mas se você ver o vídeo que ele colocou para a população de Quixeré, deixou bem claro que foi contra a sua vontade. Foi algo que poderia acontecer, até na questão de sua segurança, né? Ele deixou bem claro isso. E a gente sabe como, né, como tem os últimos acontecimentos da política de Quixeré. Realmente não é para qualquer um, né, entrar nesse ramo.
né? Espero que aquela política passada não se repita mais, a gente tenha uma política tranquila, uma política calma, né? Realmente como as pessoas de Quixeré mereçam. É por isso que eu falo que foi um golpe, porque quando você desiste de uma coisa que você está fazendo, que você está estudando para isso, e forças, né, acontecimentos externos a isso não te permite, faz com que você desista, eu acredito que isso é um golpe. Né? Não ficou bem claro porque isso é particular, isso é dele, e não cabe a gente, né, querer saber, querer explorar o que foi que aconteceu. E se aprofundar, pode acontecer como aconteceu com aquela insinuação de que da ameaça do Pitiúba contra ele naquela briga política, né? Exatamente. E como assim, estou falando isso porque isso tem muito a ver com a história de Quixeré, quem acompanha a política, né? Conhece isso. Porque a insinuação é a mais podre das atitudes de um ser humano que não assume publicamente o que está querendo dizer. Né? Arnaldo, mais uma pergunta. Ok, Flávio Costa. Ok, quero mandar um abraço ao nosso amigo Jefferson Freire, que eu esqueci na abertura do programa, né? Ele que está aí no controle de áudio e vídeo. Um abraço e um bom dia para ele. Como também, né, para o Padre Alessandro, ele que hoje é pároco da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Flores. Eu estou direto em Flores, Gilberto. Estou mais precisamente da comunidade de Ramal de Flores. E nós temos o Padre Alessandro aqui como nosso pastor católico da nossa Igreja Católica. Gilberto, nos fale um pouco do seu pré-candidato a vice-prefeito. É o pré-candidato do Gilberto, é um pré-candidato do grupo? Olha, Arnaldo, eu posso te dizer que é um candidato do Gilberto, o pré-candidato do Gilberto. Até porque o grupo não acreditava que eu pudesse conseguir arrastar Gideon Pinheiro, né, para fazer parte do nosso grupo. Né? Quando eu recebi orientações, eu procurei pesquisar quem seria, né, como eu ia conseguir um vice, né, que pudesse abrilhantar, que pudesse dar mais força no grupo. Então, pesquisei, perguntei, busquei orientações. Quando eu descobri a pessoa do Gideon, que eu levei para o grupo, quem é essa pessoa? Como eu faço para chegar? Né? A maioria das pessoas foi unânimes. Olha, tu não vai conseguir não. Tu não vai conseguir até porque ele teve decepções na política, né? Ele foi secretário de educação em Quixeré e ele saiu muito decepcionado, ele não vai querer. Mas eu acredito muito nos propósitos de Deus, né? Ele é uma pessoa evangélica, né? Tem contribuído demais, né? Tem prestado um grande serviço nessas grandes empresas, já trabalhou em multinacionais, né? Eu não vejo nenhum ex-funcionário que tenha passado por suas mãos que tenha alguma queixa, né, do Gedeon. Ele sempre foi uma pessoa muito humana, né? Tem contribuído demais. Eu posso dizer que é a galinha dos meus ovos de ouro, porque tem uma aceitação muito grande naquela área da Chapada. A gente, né, quando está conversando, que as pessoas passam, ou foi funcionário dele, ou então já estudou com ele. É incrível o grau de conhecimento que ele tem, né, que as pessoas têm sobre ele. Conclua. E assim, acertei de cheio, é uma pessoa altamente capacitada, vai me ajudar demais, né? Eu acredito que ele vai ser meu braço direito, meu braço esquerdo, pela capacidade que ele tem, né? Tanto de lutar com números, que ele trabalha na parte financeira dessas empresas, e ele já tem vários projetos, a gente já tem conversado bastante, estamos terminando já um plano de governo, né, que será depois apresentado, e assim, é um cara altamente capacitado. Eu acho que eu não poderia ter encontrado pessoa melhor. Arnaldo, antes de você fazer a próxima, deixa eu fazer uma pontuação aqui em relação você falou aí, você vai para o PP, já está pré-estabelecido que o Pinheiro aí que você falou... É o Leonardo Pinheiro. Não, o menino que você estava falando aí, que é lá da Tropical Nordeste, que foi secretário. Eita, que Flávio Costa está no Gideon, né? Sim, o Gedeon. Gedeon, né? Gedeon já está pré-estabelecido que é o seu vice. Ele está afiliado no PP, ele está afiliado em que partido? E, além do PP, quantos partidos estão nessa base de formação da sua pré-candidatura? Pronto.
Com esse novo sistema agora, né, você sabe que não existe mais coligação, pelo menos para vereador. Isso. Então, assim, a gente puxou pessoas de vários partidos, né, para que eles se coligassem ao PP para saírem candidatos pelo PP a vereador. No caso da majoritária, para prefeito e vice, pode ter sim a coligação, né? O Gedeon, ele já era filiado ao PL, né? Ele já era filiado ao PL, está como presidente do PL, tem o seu próprio diretório, né? Foi cogitado até dele vir para o PP, né? Mas em conversas a gente achou melhor, até por tranquilidade, para que a gente tenha uma segunda opção de partido. Ele ficou no PL mesmo, né? E eu no PP. Vou, né, futuramente, então, vou ficar com o PP. Hoje a base de aliança em torno da sua pré-candidatura só vai... A tendência é que só tenha dois partidos, é PL, PP e o PSDB, né? O PSDB na pessoa... O PSDB está com a família Janu ainda? Não, tá não. Ele hoje ele permanece, né, na pessoa do Zé Nilson, né? Zé Nilson Santiago, sim, que é das famílias... Que já foi vereador, já, né? Foi vereador, já foi presidente de Câmara, inclusive até já foi prefeito interino. Quando ele era presidente de Câmara, ele assumiu uns dias a prefeitura de Quixeré. E ele veio, né, resolveu, não vai sair candidato, mas trouxe o seu partido para nos dar apoio nessa eleição agora, esse ano. Muito bem. Arnaldo, mais uma pergunta, Arnaldo. Daqui a pouquinho tem a sessão da Câmara de Russas. Ok, Flávio Costa, mais uma para encerrar a minha participação. Já? Nós já vimos... Pensei que você ia ter mais 5. Para precisar, a gente passa o dia conversando aqui. Ô, Gilberto, eu te vi falando aí com o Flávio Costa que ainda é cedo para avaliar o governo Bolsonaro. O governo Camilo Santana, você avaliou como bom, né? E o governo Bessa no Quixeré? Qual a sua avaliação do governo Bessa, uma vez que está na conclusão do seu segundo mandato? Pronto. Eu fui admirador da primeira gestão de Bessa, né? Não há dúvidas. Eu acredito que ele fez mais na primeira gestão do que agora, né? Eu reprovo apenas a maneira que ele fez para escolher o seu secretariado, né? Ele não procurou pessoas capacitadas, pessoas técnicas, em exceção à Secretaria de Saúde, porque eu acho que tem feito, né, um bom papel. Mas as outras secretarias, como a Secretaria de Agricultura, que é um município agrícola, né, com grande potencial de ser explorado, né? Nós temos várias famílias, né, na zona rural, famílias que conseguem sobreviver sem tanta dependência da prefeitura e que abastaria um incentivo para alavancar, né, esse desenvolvimento na agricultura. Então, assim, você é um município altamente agrícola, as empresas, né, essas grandes empresas, né, do agronegócio se instalam em Quixeré e dá muito bem, funcionam muito bem. E por que não ter um incentivo para as pequenas famílias? Né? Ele, como empresário, como agrônomo, ele deixou muito a desejar nesse ponto. Né? Ele praticamente trocou secretarias por acordos políticos. Então, assim, eu discordo. Tentou centralizar, o governo dele é centralizado em uma única pessoa e também que não é a pessoa dele. Né? Ele deixou isso a desejar. Você, como gestor, você tem que participar, você tem que estar mais à frente dos problemas da sociedade. Você tem que conhecer, você tem que ir lá na ponta, nas pessoas, realmente saber quais as suas necessidades, quais são os seus anseios. Então, assim, isso foi que ele deixou muito a desejar. E eu não faço oposição só por fazer. Se eu percebesse que o seu governo tivesse tido, né, o destaque como aquele povo merece, eu jamais teria sido candidato. Né? Arnaldo? Tá ainda? Antes do Arnaldo, deixa eu vou fazer um complemento aqui, é uma pergunta a ele que me mandaram aqui. Perguntaram assim: você passou a mão na saúde, classificando como uma equipe boa. Uhum. E a pessoa colocou aqui e eu fiquei na dúvida. É para proteger a sua cunhada, a sua esposa, a sua cunhada, que são nomeados, ainda são nomeados na gestão do prefeito Bessa. Não, a minha esposa não é mais.
Né? Eu acredito muito no trabalho delas. Ela saiu quando? Ela saiu agora dia que a pessoa de fez julho. aqui Isso. E de repente ela pode não ter o mesmo conhecimento que você já tem, Pronto. né? Ela saiu quando da gestão? Ela saiu agora dia 30, né? E assim, Flávio Ela Costa, saiu ou botaram para fora? Não, ela pediu para sair, ela esperou a minha confirmação, se eu ia ser candidato ou não, que ela achou que não tinha sentido, né? Apesar que ela sempre foi profissional, ela nunca confundiu as coisas, você pode perguntar a qualquer pessoa no setor que ela trabalhou, que ela nunca tocou em questão de política. Agora me tirou uma dúvida. A sua esposa é a Márcia ou é a irmã dela? Porque eu conheço É as irmã, duas, isso. que elas trabalharam aqui na gestão do... meu Deus, na Policlínica Limoeiro, não foi? Todas as duas trabalharam. Quando o Bessa era o prefeito, o Bessa era o presidente do consórcio, elas duas eram as principais, ao lado do George, eram os principais assessores do Bessa, né? Isso. E assim, Flávio, eu falei que foi uma das que se destacou, mas é claro que tem muito o que fazer. Você não pode também colocar no lixo 8 anos do governo. É claro que ele tem que ter feito alguma coisa, até porque ele foi reeleito, né? Não foi a questão de eu querer defender porque elas estão lá. Eu acredito no trabalho delas, né? Se todas as secretarias tivessem pessoas com a capacidade que a minha cunhada tem, que a minha esposa tem, eu acredito que teria sido bem melhor. Mas eu não aprovo 100% a saúde. Se você for ver o hospital, meu irmão, está caindo. Está passando por uma reforma agora. Mas por que essa reforma está sendo feita agora aos 45 do segundo tempo? Eu recebi, por sinal, né, umas mensagens do WhatsApp esses dias. Né? Claro que eu não vou falar nomes aqui para não expor. Mas era uma senhora, mandou, depois aqui da entrevista, eu posso até te mostrar, né, ela suplicando um exame, uma cirurgia, um exame que há 1 ano e meio que ela espera para fazer uma cirurgia, foi encaminhado para a Secretaria de Saúde, né, para que fizesse os trâmites para marcar essa cirurgia, não foi feito de vesícula. Né, e ela manda esse áudio para a vereadora, a sugestão que ela dá é que tem um hospital em Maracanaú que faz cirurgia para ela cobrando R$1.000. Aí diz o cardápio, né, das cirurgias que o hospital faz para ela. Então, assim, como é que eu posso classificar uma gestão dessa forma, né, com vereadores apoiados ao governo Bessa que negociam cirurgias podendo resolver o problema da saúde na sua cidade? Então, assim, eu falei que era uma que se destacava, mas que não era 100%, eu não aprovo também 100%. Né? Mas Arnaldo, sua última pergunta, Arnaldo. Daqui a pouco tem sessão da Câmara de Russas. Ok, Gilberto, a gente sabe que pela lei você tem que apresentar um plano de governo, né, na sua pré-candidatura. Já tem data para ouvir o povo? Você vai ouvir o povo, vai fazer reunião, já tem data para ouvir esse povo, para daí formar o seu plano de governo, Gilberto? Há 20 anos, né, praticamente, que eu estou em Xeré, que eu escuto, né, o povo, que eu escuto o apelo, os gritos do povo. Eu acredito que nesse momento não tem mais como a gente se reunir. Isso eu acho que é uma perda de tempo. Né? Eu tenho apresentado alguns dos meus projetos, são coisas inéditas que vai realmente resolver ou então facilitar a vida das pessoas. O projeto está em construção, em finalização, digitalização, para a gente levar, ele vai ser levado ao cartório, vai ser inédito isso, para que ele não fique só na palavras ao vento, ele vai ser registrado, vai ter acesso a todas as pessoas. Foi baseado realmente em problemas que nunca foram pensados em resolver. Talvez se gaste com essas coisas muito mais do que se resolvesse realmente, né, o problema. No caso de pontes, né, tem várias pontes lá que a gente pode construir essas pontes, como é a passagem molhada de Água Fria, passagem molhada da Botica, passagem molhada, né, de Sucurujuba, que são pontes que sempre, a cada inverno, a cada quebram, dá aquele transtorno para a população e que talvez o custo de reconstrução dessas pontes seja bem mais caro do que você fazer uma definitiva de alvenaria. Né? Então, é um dos projetos também, né? Como a substituição de todos os carros, né, que são alugados,
né, que custa, né, um alto valor, né, aos cofres públicos. Se você tem em média um carro alugado hoje, você compra quase 4,8 carros novos. Isso em 4 anos. Então, por que você não ter uma frota do município? Embora que esses carros sejam trocados em 4 em 4 anos, aí você imagina os custos de peça, os custos de oficina, né, que vai acabar. Então, assim, eu tenho pensado realmente em coisas inéditas, que eu não sei porquê, né, se entram pessoas e querem resolver os problemas da população e não pensam dessa forma, né? Você tem que gerenciar, você tem que ver o que é que você tem disponível e o que é que você pode fazer para render o que você tem. E isso você investir em qualidade de serviço, em qualidade, né, tanto para as pessoas como para os próprios funcionários, né, que estão ali na ponta do sistema da administração. Que também, se não estiverem satisfeitos, eles podem prejudicar, né, a própria administração. Ô Gilberto, voltando à parte política, de formação de bloco de partidos, né, você me disse aí que concentrou as pré-candidaturas a vereador no PP, né? Uhum. Vocês vão preencher a chapa, são 23, né? A legislação permite ter 23 pré-candidatos a vereador. Acho que 17. Mas é porque 17... Não. Lá, peraí. Perdoe, porque é o seguinte... Pronto. Eu tomei como base Limoeiro. Lá só são 11... 11 Lá são 11 verdade, vereadores. Uhum. Deixa eu pedir desculpa ao público. Lá são 11... São 11, então 50% de 11 é 5,5, né? Uhum. Então lá são 17. Que a redonda só daria de 16,5, arredonda para 17. A legislação diz isso claramente. Vocês hoje têm quantos pré-candidatos a vereador dispostos a registrar na homologação da convenção? Pronto. Flávio, confirmados nós temos 8. A nossa maior dificuldade, nós conseguimos, né, filiação para 23, todos com a intenção de sair candidato. Agora, a nossa maior dificuldade é na questão do coeficiente das mulheres, porque é obrigatório hoje, né, ter o coeficiente das mulheres, né, 1/4 tem que ser de mulher. E infelizmente as mulheres ainda não querem participar, né? Nós filiamos algumas mulheres, mas nós estamos tendo um pouco de resistência para continuar o interesse de saírem candidatas. Então, no momento, nós, por ter só apenas 2 mulheres, nós temos 6 homens, o que totaliza 8. Mas nós temos vários homens ainda, né, do sexo masculino, querendo ser candidato. E nós estamos buscando, né, nas filiações anteriores, nós já estamos conversando com essas pessoas do sexo feminino para tentar aumentar o número de candidatos. O de homens não é problema, mas vai ter que conseguir mulheres para conseguir arrastar esses homens para serem candidatos. Mas no momento, confirmadas, já fechadas, nós temos 8. Muito bem. Você, além do Pitiúba, né, que outra liderança de expressão da história de Quixeré está apoiando o projeto Gilberto? Pronto. Nós temos o Gilvan, né, um vereador já do 4º mandato, né, um cara muito respeitado, também resolveu, né, abraçar a nossa causa. Nós temos seu João, também um vereador que iria para o 2º mandato, mas provavelmente vai apoiar o vereador Gilvan. Nós temos o empresário Valdir Souto, que foi um rapaz que muito contribuiu também, né, na gestão do Bessa, nas suas empresas, e hoje ele está nos apoiando. E aquelas pessoas mais simples, né, temos várias pessoas em comunidades que não são políticas, mas também estão com a gente, né. Na sede nós temos o Tião da ambulância, que é um rapaz que tem prestado um serviço muito grande, professor Sérgio, né, nós temos gente nova como o Iago, né, o Iago é um cara altamente, né, que tem buscado realmente lutar para adquirir os direitos da população. Nós temos o Joãozinho, que é um rapaz também, o Joãozinho do Padre, que é um grande amigo do Padre Alessandro, que resolveu colocar seu nome e vai sair candidato, né, pelo meu partido a vereador. Pré-candidato, a Justiça Eleitoral me pegando. Deixa registrar, viu, Gilberto? Temos também, que vai sair, né, eu falei que vai sair candidato, né?
E assim, temos também, né, a própria esposa do Pitiúba também, que vai sair, fez um bom trabalho na secretaria na época que ela trabalhou na assistência social, vai ser também candidata a vereadora. Temos o Antônio, né, o Antônio da oficina, que é um rapaz também que, cara humilde, né, que realmente tem observado os problemas ali da localidade do Tomé, né, passou várias dicas para mim já, né, de projetos que poderiam melhorar a vida daquelas pessoas, e também está confiando na gente, está confiando no nosso trabalho. E assim, fora as pessoas, né, são imensas pessoas de várias comunidades, né, que tem uma certa influência naquelas comunidades, como também o Assis de Ferreirinha, né, um cara que já foi secretário, já foi ex-candidato a prefeito de Quixeré, que tirou uma expressão muito grande de voto ali na área da Macambira, está com a gente também. E assim, tem muita, né? Eu peço até perdão aqui que eu não ter falado o nome de todos, né? Mas temos pessoas maravilhosas nas comunidades que estão nos apoiando. O Gilberto viu que eu estava rindo aqui na interna, né? O público não estava vendo eu rir porque só estava aparecendo a sua imagem, né? A dinâmica da política, né? Assis e Pitiúba e Assis de Ferreirinha, né? Como a política é dinâmica, meu irmão, né? Mas é isso, só para se contrair. Gilberto, você viu ontem, você chegou aqui, o nosso amigo Hélio é meu amigo de infância, juventude, morando no mesmo bairro, na mesma rua, a 150 metros, daqui para a praça, mais ou menos a distância, né? E ele disse que ontem a live dele caiu, né? Quando a gente estava na entrevista. A sua, graças a Deus, não caiu. Nós estamos chegando ao final, né? Eu vou fazer uma pergunta relacionada ao Zezinho Albuquerque para depois trazer suas considerações. Já desafiei o Toninho e estou desafiando você que quando as candidaturas forem registradas, eu vou apresentar um convite oficial com a sabatina. E aí, quando passa a convenção com registro, aí a gente segue uma regra. A pergunta que eu fizer pro Gilberto é a mesma pergunta que eu tenho que fazer pro Toninho, não é? Tá aceito. E aí nós vamos fazer exatamente Limoeiro, Russas, Tabuleiro, pelo menos essas 6 cidades aqui vizinhas. Isso. Vizinhas da TV Jaguar, vamos dizer assim, eu quero fazer, não é? Tchau, Arnaldo. Você ainda queria perguntar? Aproveite. Nós temos mais... Quero só agradecer o Gilberto. Quero só agradecer o Gilberto pelas respostas, né, as minhas indagações, e agradecer a você pelo espaço e a oportunidade de participar do programa. Aproveita aí com a galera. Aproveita aí com a galera e pede para aprontar o equipamento que 9h30, 10 horas eu te pego na sua casa, viu? Valeu? Ok. Forte abraço, Arnaldo. Obrigado. Espero que as minhas perguntas tenham sido satisfeitas. As respostas. E um abraço aí no Padre Alessandro, quando você vê. Valeu. Um abraço, até a próxima. Zezinho Albuquerque, qual a importância que você dá até o momento a essa aliança construída com Zezinho Albuquerque? Olha, Flávio, eu não poderia ser melhor, né? Porque, como eu já falei anteriormente, é um cara experiente, né? Um cara que está no seu oitavo mandato como deputado, né? Hoje é o secretário das cidades e é lá onde tudo acontece. Eu já fui 2 vezes ao seu gabinete e a gente sente a movimentação, né, de prefeitos, secretários, né, essa movimentação toda, né, no seu gabinete. Então, realmente, é lá onde tudo acontece. E eu tive essa sorte, né, vou dar muito trabalho a ele, porque eu tenho muitos projetos que, com certeza, vai ter que passar por ele, né, e ele vai ter que levar esses projetos até o governo, né, com certeza, eu quero que ele faça esse elo, porque tem projetos que dependem muito do governo, no caso de uma delegacia de polícia civil, com policiais civil. Então, assim, vai ter que depender muito dele. E eu acredito que eu vou dar muito trabalho a ele, se caso eu venha chegar à Prefeitura de Quixeré nesse sentido. Certo. De pedidos que eu venha fazer. Tudo bem. Gilberto, eu quero agradecer a sua presença. Nós vamos... eu tiro aqui 1 hora para a gente conversar, né? Pronto. E... eu espero ter atendido, ter contemplado a primeira vez que a gente se fala com mais
profundidade, a primeira vez que eu lhe entrevisto como pré-candidato, né? Mas aqui a TV Jaguar tem uma regra que é a de ouvir a todos os segmentos da sociedade. Exatamente. Né? Nem ser perseguidor de ninguém, Pronto. nem ser destruidor de ninguém, muito menos de babação a ninguém. Pronto. A gente vai mostrando o que vai acontecendo dentro dos fatos, né? Exatamente. E aí seja a vontade de Deus e seja a vontade do eleitor de Exatamente. Quixeré, certo? Eu posso lhe dizer que eu tenho um grande respeito pelo Bessa, qualifico como o melhor prefeito hoje do Vale do Jaguaribe, a melhor administração, e tenho uma amizade com o Toninho, e não é à toa. Ninguém é gerente de todas as principais agências do Vale do Jaguaribe, se não tiver competência numa agência como o Banco do Brasil. Você, na sua área profissional, atuando em várias cidades do Vale do Jaguaribe, né? Então, que a sociedade de Quixeré julgue, tome a decisão, né? Que é o cidadão que elege. Então, se na sua cidade o prefeito não lhe agrada, foi você que elegeu, você é a maioria. Exatamente. Se na sua cidade a maioria dos vereadores não lhe agrada, foi você que elegeu, porque quem elege é o vereador. O meio de comunicação faz o debate, as pontuações, os alerta e você decide. Então, fique na decisão do eleitor. Pronto. Suas considerações finais e o que tiver ao alcance da TV Jaguar, conta com a gente. Eu quero te agradecer pelo convite, eu espero que eu tenha atendido a seus anseios, né? Eu não tenho limite, eu não tenho essa questão de problema com perguntas. Eu acho que quando você está com a verdade, quando você tem um propósito, isso é o suficiente, né? Então eu não tenho esse problema. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que quiserem, eu estou disposto. Toda vez que você fizer esse convite, outra emissora, outra rádio, eu estarei disposto, né, a atender, né, e a responder o que for preciso. Mando um grande abraço a todos os quixerenses, né, como ele falou, né, essa questão, vou colocar meu nome, né, futuramente à disposição, e cabe à população julgar, né. Eu quero que analisem, né, os dois candidatos, né, olhem os projetos, olhem o que tem sido feito, né, e analisem e julguem. Eu quero que a democracia seja respeitada, né, eu quero que venha a valer, né, o direito do cidadão poder exercer e poder votar, né, de forma, né, segura, de forma transparente, e que vença a democracia. Né, eu quero mandar um forte abraço para todos os quixerenses. Você tem uma boa vista? Tem? Leia aí, 5.000 e quantas pessoas alcançadas? Aqui, ó, bem aqui perto do meu dedo, ó. Ou fechou? Não, é 4.588. Eu disse 5, é porque era 588, né? 4.588 pessoas alcançadas e do resto do dia aí, né, a militância espalha e certamente vai chegar aí mais 6, então, Flávio, 4, 5, eu te agradeço demais, né, pelo convite, e qualquer coisa, né, eu espero que você visite o nosso Quixeré depois, né, e que a gente possa... Eu sou cidadão quixerense. Já é, né? Já, graças a Deus. Pronto. Como sou russano, viu? Pronto. Por adoção. E tenho muito orgulho da honraria que recebi como quixerense. Eu amo o Vale do Jaguaribe, para mim ele não tem fronteiras, e é muito importante a gente debater ideias, projetos que possam engrandecer o nome da cidade, né? Pronto. Um abraço e até a próxima. Pois um forte abraço a todos, né? E até a próxima oportunidade. Valeu. Obrigado aqui ao Gilberto, nosso entrevistado. Obrigado à nossa equipe técnica de trabalho. Obrigado a você, telespectador. Fique aqui na TV Jaguar, o Vale do Jaguaribe se vê aqui. Para brilhar na minha profissão,